Olá pessoal, estamos aqui para divulgar para vocês a notícia de que o Papa Francisco agora ele implora em nome de Deus que os pregadores da internet sejam censurados. É isso mesmo que você ouviu e nós vamos aqui divulgar para vocês as manchetes, as notícias e os artigos. Mas antes de entrarmos no assunto sobre as notícias, nós queremos mostrar para vocês um trecho do que está escrito no livro O Grande Conflito, página 607, primeira parte. Diz assim: estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso que ilumine seus rebanhos. Quando você lê aí o clero, quer dizer a igreja romana, empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, se esforçará para evitar todo estudo desses assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nessa obra se unirão romanistas e protestantes. Então, esse livro, escrito há mais de um século atrás, mostrou o que estaria acontecendo no dia de hoje. Esse livro está disponível para você na descrição. Você clica aqui embaixo na descrição e o download é free. Esse livro tem aproximadamente 700 páginas. É um livro preciosíssimo que nos conta no passado o que aconteceria hoje em nossos dias e no futuro. Então, aqui nos fala que Roma não ficará tranquila, ela irá trabalhar junto com Satanás para suprimir o discurso livre, a liberdade de expressão, e nós estamos vendo essas profecias se cumprindo agora, em nossos dias. Vamos ler o que está escrito em Washington Examiner. Vamos ler? Papa ataca gigantes tecnológicos por explorarem discurso de ódio, aliciamento e notícias falsas. Durante o discurso no sábado, ele falou assim, olha, em nome de Deus, peço aos gigantes da tecnologia que parem de explorar a fraqueza humana, a vulnerabilidade das pessoas em nome de lucros, sem se preocuparem com a disseminação do discurso do ódio, aliciamento, notícias falsas, teorias da conspiração e manipulação política, disse ele. Aqui nós estamos lendo agora de Washington Times. Olha só, bloqueiem notícias falsas. O Papa Francisco implora às empresas de comunicação social em nome de Deus. Então aqui está falando praticamente a mesma coisa, né? Em nome de Deus, peço aos meios de comunicação social que parem com a lógica da pós-verdade, desinformação, difamação, calúnia e a atração insalubre para sujar e escandalizar. O apelo, agora vou ler a parte azul, o apelo para o fim das notícias falsas chega cerca de um mês depois de ter dito a quem, meus amigos, 53 padres jesuítas, que os críticos dos meios de comunicações católicos estão a fazer o trabalho do diabo por não terem nenhuma hesitação em transmitir ataques ao seu pontificado de 8 anos. Ou seja, quem atacar o papado, quem falar coisas contra o papado, ainda que sejam heresias, ainda que seja idolatria o que o papado ensina, ainda que seja a quebra do quarto mandamento de Deus, que é o sábado, né? No catecismo tem ali o domingo, uma tradição de homens substituindo a lei de Deus, o quarto mandamento do Senhor. Quem falar contra essas coisas, eles são anunciantes de notícias falsas, eles são anunciantes de calúnia, de difamação, de desinformação. Meus queridos, nós vamos agora ler para vocês, olha, uma mensagem de vídeo que o Papa Francisco fez, né? Nessa reunião chamada Reunião Mundial de Encontro dos Movimentos Populares. Eu vou deixar aí para que você possa ler, você possa pausar o vídeo e ler com calma, tá certo? E agora nós vamos ler uma matéria, um artigo do Economist, The Economist. Como Lutero se tornou viral, né? 5 séculos antes do Facebook, da Primavera Árabe, as redes sociais ajudaram a promover a reforma. Na época de Lutero, o que é que existia?
não existia Facebook, não existia Instagram, não existiam as mídias sociais, só existiam livros, só existiam cartas, mas através desses livros, através das cartas, através daquele meio de mídia social, então a reforma se espalhou pelo mundo inteiro e Lutero foi odiado, foi perseguido de maneira muito cruel, não é? Então nós vemos, queridos, que com o passar do tempo, o Papa Francisco teve uma reunião com o proprietário do Facebook e com o proprietário de outras redes sociais, e as redes sociais estão mudando cada dia mais, né? Por exemplo, não se pode falar de nada que for da picadinha, não se pode falar também de nada que for agora, vocês estão sabendo, aqueles que falem sobre a crise climática, aqueles que desacreditem ou falem alguma coisa contra a crise climática, esses vídeos não serão mais monetizados. Isso já é uma decisão dessa plataforma e, queridos, nós sabemos que irá piorar muito mais. Por enquanto estão tirando dinheiro dos youtubers e depois haverá uma censura muito maior e esse dia está chegando. Olha, meus queridos, eu quero mostrar para vocês aqui o que é que está acontecendo depois de toda essa maquiagem que está sendo feita, depois de todos esses direitos que estão sendo tirados, não é? Depois de toda essa nova ideologia que está sendo pregada, o papado avançando a passos largos. Olha só o que acontece com os luteranos, ó. Estamos lendo aqui Catholic Herald, nós vamos ler para vocês. Apesar de ser esmagadoramente luterana, a Finlândia abriu o seu coração ao catolicismo. Diz assim, olha: ao mesmo tempo, os sentimentos anticatólicos eram normalmente expressos em hinos e literatura romana. O Papa era visto como o anticristo, e os jesuítas eram vistos com grande desconfiança devido ao seu papel na reforma católica. Hoje em dia, os pastores luteranos finlandeses se referem rotineiramente à Igreja Católica como a Igreja Mãe. Imagina, hein? Se o Lutero hoje estivesse vivo lá, estivesse lá enterrado no caixão, ele estaria se revirando de acordo com as aberrações que nós estamos vendo nos dias de hoje. Meus queridos, os tempos estão mudando rapidamente. Agora nós vamos ler uma reportagem do Yahoo News, numa mensagem publicada no mesmo dia em que o pontífice, amigo do Twitter, se encontrou com o chefe da Apple, Tim Cook. Francisco disse que a tecnologia digital e a internet podiam ajudar a aproximar as pessoas, mas também tinham o potencial de criar feridas profundas, não é? Então ele falou assim na última parte aqui, olha, o mundo digital é uma praça pública. Ou seja, o que é que acontece numa praça pública? As pessoas são livres, não é verdade? As pessoas conversam sobre o que quiserem. Quem quiser prega em praça pública e prega sobre o que quiser em praça pública. Mas o Papa Francisco não quer que a internet seja uma praça pública. Ele quer que haja filtro. Ele quer que a verdade seja tolhida. Ele quer que o livre discurso seja proibido. Meus queridos, precisa de mais alguma coisa para que você possa entender o que nós estamos falando? Aqui nós mostramos uma reunião que o Zuckerberg, o dono do Facebook, teve há alguns anos atrás e como a internet começou a mudar depois desse encontro, não é? O site chamado Crux, ele nos mostra aqui uma reunião que o Papa Francisco teve com o dono do Google, Eric Schmidt. Uma reportagem de vídeo sobre a reunião feita por Home Reports, um outlet católico, mostrou Francis e Schmidt aparentemente no final da reunião, com Schmidt a dizer ao pontífice: quero trabalhar consigo para fazer essas considerações. Vamos fazer que isso aconteça. Aí eu digo para vocês o seguinte, vamos fazer que isso aconteça? Não, meus queridos. Essas coisas já estão acontecendo. Aqui um artigo da BBC News que nos diz assim: por que é que o Vaticano está numa conferência tecnológica? O que é que uma igreja vai fazer numa conferência tecnológica, não é? E aqui nos diz assim: uma de muitas responsabilidades do bispo Tigg é gerar as contas dos meios de comunicação social do Papa e também considerar formas como a Igreja Católica pode estender a sua influência na nossa vida digital. Estender a influência dela na nossa vida digital. Meus queridos, já que nós estamos perdendo as nossas liberdades, né? Já que a censura está chegando de todas as formas e de todos os lugares, eu quero mostrar para vocês aqui algumas notícias
porque daqui a pouco tempo nós já não poderemos mais mostrar essas notícias em público. Então eu quero ler para vocês. Se prepara, aperte os cintos aí. Vamos lá? Primeiro, Papa Francisco fala: pessoas rígidas estão doentes. Uma pessoa que é rígida, em muitos casos, esconde uma vida dupla, carece de liberdade, da liberdade dos filhos de Deus e precisa da ajuda do Senhor, diz o Papa na homilia da manhã. Papa Francisco voltou hoje de novo ao tema da rigidez, dizendo que aqueles que seguem inflexivelmente a lei de Deus estão doentes e precisam da ajuda do Senhor. É isso que vocês estão lendo, viu? Tem mais. Papa Francisco adverte sobre os falsos pregadores nas redes sociais e afirmam fortemente que o verdadeiro cristianismo é aquele a que eles aderem. Meus amigos, mais uma manchete. Papa Francisco diz que a teologia rígida entristece o Espírito Santo. A segunda atitude, continuou, é entristecer o Espírito Santo, quando os cristãos permitem que as suas vidas sejam conduzidas pela teologia da lei, em vez da liberdade do Espírito. Vejam só, meus queridos, Papa Francisco ataca católicos fundamentalistas que acreditam na verdade absoluta. E aqui ele nos fala sobre as religiões fundamentalistas. Há um tempo atrás eu gravei alguma coisa mostrando o Francisco falando dos fundamentalistas, mas alguns se levantaram: olha, eles não estão falando dos adventistas, não estão falando daquelas pessoas que seguem a Bíblia. Eles estão falando do islamismo, eles estão falando de terroristas, mas vamos olhar direitinho, vamos olhar com calma o que nos diz essa reportagem, esse artigo do Vatican Insider. Vamos ler? Distorções religiosas, sim. Por exemplo, todas as religiões têm grupos fundamentalistas. Quantas religiões? Todas. Todas elas, nós também as temos. E elas destroem partindo do seu fundamentalismo. Mas esses são pequenos grupos religiosos que distorceram e adoeceram a sua religião e, como resultado, lutam, fazem guerra. Olha só. Procuram divisões nas comunidades. O que é uma forma de guerra, diz ele, né? Mas esses são os grupos fundamentalistas que temos em todas as religiões. Há sempre um pequeno grupo. Meus queridos, eu não sei você, mas eu quero fazer parte desse pequeno grupo fundamentalista. O fundamentalista que se baseia como a Bíblia como fundamento único de fé, de esperança e de verdade. A palavra de Deus. Por isso que todos aqueles, não precisa ser adventista somente, não. Todo aquele batista, presbiteriano, todo adventista, todo da Assembleia de Deus que lê a sua Bíblia e que busca na sua sinceridade guardar aquelas palavras que estão escritas, seguindo a verdade bíblica, são considerados por Francisco como fundamentalistas. Sabe, queridos, nós estamos às vésperas de uma grande mudança em todo o sistema da internet, das mídias sociais. E eu estava conversando com um pastor um dia desse, falando para ele assim: olha, eu estou preocupado, como será que nós vamos pregar o evangelho daqui para frente? Porque está cada dia mais difícil. Vocês não sabem o que acontece por trás dos bastidores, cada dia mais difícil, né? Mas esse pastor me lembrou uma coisa que é bíblica, bíblica. E eu fiquei maravilhado. Ele falou assim: olha, nós voltaremos a ser como era na igreja primitiva, aonde os pregadores da verdade bíblica eram transladados, transportados de um lugar para outro, arrebatados de um lugar para outro. Vocês lembram daquele momento em que Filipe foi levado para batizar aquele oficial? E ele se batizou, e quando ele levantou do batismo, Filipe já tinha desaparecido e já tinha ido para outro lugar. Meus queridos, bateu um certo desespero no meu coração. Como é que ia ser quando as coisas começassem a ficar cada dia mais difíceis na internet? Mas agora, lembrando que Deus poderá fazer esses milagres em nossas vidas, em minha vida, eu fico bem mais calmo. Mas volto também a meditar, a pensar as seguintes perguntas: estou eu consagrado o suficiente, santificado o suficiente para ser usado por Deus dessa maneira, para que o Espírito Santo me leve a qualquer lugar que deseje, para ser usado pelo Espírito Santo da maneira e no lugar que Ele queira?
meus queridos, estou buscando a santificação, estou buscando a consagração necessária para ser usado por Deus nos últimos dias. Essa pergunta que fiz a mim mesmo, eu faço agora para você. Você está preparado? Está preparado para ser usado por Deus? Porque daqui a pouco não poderemos pregar o Evangelho livremente nas mídias sociais. A única maneira será através de escritos, através de livros e através de pessoa a pessoa, olho no olho. É você aqui pregando o Evangelho no Brasil e daqui a 12 minutos ser levado para a China e depois ser levado para a Alemanha e ser usado pelo Espírito Santo de Deus, mas somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm a fé de Jesus, aqueles que fazem parte da última igreja, a igreja gloriosa, a igreja remanescente. É uma igreja pequenininha, é verdade, mas é uma igreja que será poderosamente usada por Deus e eu espero em nome de Jesus, que eu e você façamos parte desse grande movimento no poderoso, excelso, maravilhoso nome de Jesus. Amém? Maranata, queridos. O Senhor logo vem.